A paz seja com todos, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nos encontramos para juntos estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por este dia, por este momento que Ele nos concede. E também agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia, que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a vocês que oram pelo trabalho que nós aqui fazemos, oram pela nossa família. E também agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. A todos vocês que clicam no dedinho de joinha, agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Marilena Cunha de Almeida, de Peruíbe, São Paulo. Mara, é lá de Manaus, em Amazonas, também. Ana Neves é de Manaus, temos a Antônia Almeida de Manaus, Wesley Grinival, todos aí em Manaus. Adélia Clara é de Curitiba, no Paraná. Geraldina do Carmo é do Maranhão. Terezinha Santana é de Povoado Juá, em Cícero Dantas, na Bahia. Anselmo William Keffler é de Portugal e todos os demais que nos escrevem nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, a nossa gratidão a Ti por mais um dia que nos concedes e também pela oportunidade que temos neste momento de estudar a Tua Palavra com centenas de pessoas que estão espalhadas por várias partes, vários países ao redor do mundo. E queremos pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja presente na mente e no coração de cada um de nós, abrindo e dando-nos entendimento, Pai. Ajuda-nos a tomarmos a decisão de colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos, de vivermos isto que nós estamos aprendendo na nossa vida. Pedimos que abençoe todos os que passam por alguma situação difícil, algum momento de tristeza, dor, sofrimento, e também por aqueles que nos escrevem pedindo orações. Conceda as bênçãos em nome de Jesus. Amém. Estamos continuando o nosso estudo desta semana, estamos no capítulo 4 de Efésios, nos versos 17 até o verso 32, e estamos aí a cada dia explicando alguns destes versos para que possamos entender a vontade de Deus para com cada um de nós. Ontem estivemos falando de que o Espírito Santo, ele está trabalhando na mente, no coração de cada um de nós, nos ajudando a reconhecermos que somos falhos, somos pecadores, que carecemos da graça e do perdão de Deus, mas infelizmente muitas pessoas endurecem o coração e não querem ouvir a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele insiste com a pessoa até quando não tem mais jeito, a pessoa decidiu que não quer ouvir a voz de Deus e fazer a vontade de Deus. Então, neste caso, nós entristecemos o Espírito Santo, como diz aqui Efésios 4, verso 30, que nós não deveremos entristecer, extinguir ou apagar o Espírito Santo de nossa vida. Que tenhamos cuidado, irmãos, como é que nós estamos lidando com as coisas espirituais, com aquilo que Deus requer de cada um de nós, se nós estamos dando ouvidos à voz de Deus, do Espírito Santo falando conosco, ou se nós estamos fazendo a nossa própria vontade, seguindo os nossos próprios desejos. E o apóstolo Paulo, ele vem falando aqui no capítulo 4, nos versos 31 e 32, Paulo diz: livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se, como Deus os perdoou em Cristo. Que conselho maravilhoso, não é mesmo, irmãos? Livrem-se de toda amargura. Quantas pessoas não são felizes, estão sofrendo, porque carregam no seu coração a amargura, a ira, a raiva. Só tem palavras ásperas, não tem uma palavra bondosa, não tem um gesto de carinho, de amor para com ninguém. Quantas pessoas, irmãos, vivem caluniando os outros, falando mal da vida dos outros, não vê nenhuma coisa boa no seu semelhante para enaltecer, para engrandecer. Deveremos sempre ter em mente, irmãos, que nós todos somos pecadores e falhos, somos imperfeitos, ninguém é perfeito. Mesmo quem vive criticando os outros, falando mal dos outros, não é perfeito. Tá vendo aí, já está o erro em criticar, em falar mal. Nós não podemos julgar ninguém, o único que pode nos julgar é Deus. Ele é o juiz. E nós não podemos nos colocar no lugar de juiz. Por quê? Porque nós não vemos o coração. Nós não sabemos a razão por que certas pessoas agem de maneira que às vezes nós
reprovamos, mas cada um tem uma situação, um motivo, tem uma história de vida. Então nós precisamos entender que nós não podemos carregar em nosso coração a amargura, a raiva, a ira, palavras ásperas, palavras de calúnia, difamação e todo tipo de maldade. É o conselho aqui da palavra de Deus, o apóstolo Paulo nos dá. Em Colossenses, no capítulo 3, no verso 13, Paulo também, ele escreveu: sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Vejam, sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Eu sei que para nós seres humanos é muito difícil nós perdoarmos. Nós somos pecadores, nossa tendência é tendência má, tendência pecaminosa. Então nós às vezes sabemos que precisamos perdoar alguém, mas nós não perdoamos. Nós nos mantemos com o nosso coração endurecido. E o conselho da palavra de Deus é que às vezes nós não estamos errados, mas nós deveremos mesmo assim nos humilhar, ir a outra pessoa e pedir perdão a ela, sendo que a outra pessoa é que está errada. E quão difícil é nós agirmos desta maneira, não é verdade? Então o apóstolo Paulo, ele vem falando aqui que os cristãos, os crentes em Cristo, devem perdoar uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Aqui em Efésios 4:32. E então nós temos aqui uma lista que o apóstolo Paulo apresenta. Ele diz, olha, qualquer amargura, qualquer maldade, e precisamos nos libertar. Isso nos afastará da presença de Deus em nossa vida, e isso também nos deixará fora da eternidade, se nós continuarmos carregando em nosso coração a amargura, a maldade, a ira, a blasfêmia, a maledicência. Isso vai nos afastar dos céus. Não adianta nós estarmos ali dizendo que crê em Jesus, aceita o sacrifício dele, mas vive uma vida que não condiz com o que fala, de crer em Jesus. Por quê? Porque se nós cremos em Jesus, se nós temos Ele como nosso Senhor em nossa vida, nós vamos ser bondosos, nós vamos ser compassivos, nós vamos ser perdoadores. Agora, se nós nos indignamos com as pessoas, se nós nos iramos, se nós gritamos, blasfemamos, falamos palavras ásperas, isso tudo demonstra que nós não temos Jesus em nossa vida, apenas nominalmente, teoricamente, mas na prática nós não temos. Jesus, na sua oração que ele ensinou aos discípulos, ele disse aqui em Mateus capítulo 6, no verso 12, perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Vejam, isso é sério, irmãos. Perdoa os nossos pecados assim como tu nos tens perdoado. Então, se nós recebemos o perdão de Deus, nós somos considerados justos diante de Deus, nós temos que perdoar também as pessoas, porque se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Essa é a realidade, irmãos. Vejam, é muito sério esse estudo que nós estamos fazendo da carta de Paulo aos Efésios. Ele estava escrevendo para os irmãos que haviam aceitado a Jesus, mas que agora, por uma razão ou outra, estavam de ladeira abaixo, estavam na descendente do pecado, estavam descendo cada vez mais para o abismo. E então Paulo, ele alerta, olha, vocês precisam deixar ser guiados pelo Espírito Santo, vocês precisam amar o semelhante, perdoar, assim como Deus tem perdoado. E Jesus ainda aqui na oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, versos 14 e 15, ele diz, seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Ouviram? Nosso Pai nos perdoará se nós perdoarmos. E aí alguém pode pensar assim, mas então Deus não tem me perdoado os pecados? Eu estou com ira, com mágoa, com ressentimento de alguém, eu não perdoei? Exatamente, irmãos. Exatamente. Então, ore a Deus, fale com Ele, abra o coração. Deus, Ele vê o que está dentro de nós. Peça a Ele forças, peça a Ele poder para ser liberto de falar mal dos outros, de criticar os outros e também de ofender os outros, e que dê a força para perdoar aqueles que te ofenderam. Nós precisamos, irmãos, buscar esse perdão e também
perdoar para sermos perdoados. E aqui no capítulo 6 de Mateus, verso 15, Jesus disse: mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Entenderam? Essa é a realidade. Eu sei que muitos cristãos vivem essa situação de ter rancor, mágoa, ressentimento, fala mal dos outros, não perdoa. A maioria dos cristãos vive essa vida, irmãos. É por isso que Jesus disse, olha, muitos são chamados e poucos escolhidos. Dizem, Senhor, Senhor, mas não praticam aquilo que Jesus requer de cada um de nós. Que sejamos tocados pelo Espírito Santo de Deus, para que possamos ter um coração bondoso, um coração amoroso, um coração brando, um coração de carne, não um coração de pedra, um coração duro. Deus, Ele quer fazer essa transformação em nós, mas nós precisamos deixar, precisamos clamar. Eu gostaria que você tomasse essa decisão. Busque a Deus em oração, fale com Ele, até que Ele trabalhe na mente sua e na mente de quem você precisa pedir perdão ou perdoar. E aí, como aconteceu com Jacó e Esaú quando se encontraram, Jacó estava voltando para a sua terra por ordem de Deus, e Esaú vinha ao seu encontro para se vingar do que Jacó tinha feito com ele há anos atrás. Mas Deus tocou no coração de Jacó e também no coração de Esaú. E eles se encontraram, se perdoaram, se beijaram, choraram, se abraçaram. É isso, irmãos, que nós precisamos fazer. Perdoar. Se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. E isso vai nos deixar de fora da eternidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos ouvir a voz do Espírito Santo falando conosco. Não endureçamos o nosso coração, não entristeçamos o Espírito Santo como nós estudamos ontem, não apaguemos o Espírito Santo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está sempre falando com você. Vai, perdoa, procure a pessoa, mas você se mantém reticente, não é? Se mantém ali resistente, não vai, não quer e... Não, mas aquilo foi demais, eu não posso perdoar. Irmãos, e nós? O que nós fizemos contra Deus? Nós éramos inimigos de Deus, mas Deus nos amou e enviou o seu Filho Jesus para vir a este mundo morrer em nosso lugar e pagar o preço do pecado, que era a morte eterna. Então nós temos uma dívida muito grande para com o nosso Deus, que é perdoar o nosso semelhante assim como nós somos perdoados por Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê um bom dia. Nós vamos retornar amanhã para dar a conclusão do estudo desta semana e esperamos que decisões sejam tomadas para que o perdão seja concedido àqueles que estão necessitando ser perdoados por nós. Queremos lembrar que o apóstolo Paulo, ele escreveu: revesti-vos de toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Que Deus nos abençoe.